Uma cadeia é composta comercial por indústria, vamos lá, indústria que produz / importador, caso essa mercadoria não tenha produção nacional. Legal? Primeiro da cadeia, onde se inicia, ou é alguém que fabrica ou alguém que importa, ele é o primeiro. Depois nós temos, na segunda fase aqui, na segunda etapa, deixa eu só organizar aqui. Vamos colocar aqui primeiro. Depois nós temos na segunda fase aqui da cadeia, o distribuidor. Aquele que compra para distribuir as mercadorias. Ou alguns chamam de atacadista. Atacadista. Seria o segundo. Eu compro daquele que produz ou importa para distribuir para os estabelecimentos, em regra, varejistas, que são aqueles que vendem para o consumidor final, que encerra o ciclo comercial, e nós, enquanto pessoa física que vamos lá comprar, somos que suporta toda a cadeia tributária, porque aqui, em regra, o tributo ele é repassado no preço. Então eu tenho um custo tributário, aí o tributo ele é repassado no preço, certo? Então a empresa paga, mas repassa no preço. O segundo suporta isso, toma os créditos ou não, aí cumulatividade, não cumulatividade. Não cumulatividade é quando eu tenho a possibilidade de recuperar o custo tributário anterior, e cumulatividade não, que é a tributação em cascata, que é chamado. E lá, eu, você e como diria o J Quest e todo mundo canta junto, suportamos o custo tributário. Legal? Então é assim que funciona. Na questão da substituição tributária, o primeiro da cadeia, sendo importador ou industrial, ele é conhecido como o contribuinte substituto tributário. Substituto tributário. Tem uns nomes aqui bem, digamos assim, excêntrico. O que ele é? Ele é o responsável, porque lá na década de 70, o que acontecia? Não, até menos. Antes da década de 90, acontecia o seguinte. Hoje não acontece mais, não com tanta frequência. E eu tomo muito cuidado com essa palavra. Eu prefiro dizer, acontecia muita inadimplência tributária. Entenderam o que eu estou dizendo? Eu trabalhei em algumas empresas e isso ficou na minha mente, por isso que é bom ter bons mentores. Algumas palavras nós não falamos, até na minha casa. Algumas palavras nós não falamos. Então eu não falo uma palavra lá que começa com soné. Então, porque é um conceito muito pesado. E para que você saiba disso, tem alguns indícios. Então, omissão de faturamento ou empresas que não eram adimplentes. E o que eu fiz com... Naquela época, nós não tínhamos as ferramentas de hoje à disposição. Ainda era tudo muito precário. Eu gosto de dizer, era mato e o mato era alto. A saída, talvez não a mais justa, não sei se a mais eficiente, foi criar um mecanismo de substituição tributária, ICMS eu estou falando, para fazer o seguinte, cara, vamos simplificar. Esse aqui, o primeiro da cadeia, ele vai pagar o ICMS por todos. Então, ele vai pagar o ICMS dele, do distribuidor e do varejista. Como se ele estivesse vendendo lá para o consumidor final. Por quê? A partir daqui, regra geral, ninguém destaca mais ICMS, porque ele já foi pago, aí exceto se vender para fora, aqueles detalhes. Vamos concentrar no geral. E se alguém daqui não emitir documento fiscal, eu não tenho prejuízo, porque o ICMS já foi recolhido. Como que eu faço isso daí? Margem de valor agregado, ou pauta fiscal, margem de valor agregado. Aí, quando se estabeleceu a substituição tributária, é exatamente isso. Substituir os contribuintes em cada operação, atribuindo a responsabilidade de recolhimento do primeiro da cadeia até o consumidor final. Mas, Marcos, como que eu faço isso? Porque o preço é diferente. Aqui ele vende por 1, aqui ele vende por 1,50, aqui ele vende por 2,50. Como que eu faço isso? A margem de valor agregado. Quando se estabeleceu, os estados credenciam algumas empresas que fazem pesquisas e eles demonstram através de atos normativos expedidos pelas, por exemplo, aqui em Santa Catarina é ato de ate, expedido pela Fazenda, validado, em que ele fala, olha,
sei lá, o detergente no estado X, lá do fabricante, a diferença até o consumidor final é de 40%. E assim sucessivamente. Então, o que eles fazem? Faz o seguinte, esse cara quando vender para fins de recolher substituição tributária, ele vai agregar 40% para chegar na mesma base de cálculo que esse estabelecimento varejista. É um resumo da substituição tributária. Quem é aluno tem mais detalhes, quem não é aluno tem também nas playlists, fundamentos e tudo mais. Então o que acontecia? Vamos pensar, o estabelecimento, e aqui os nossos clientes seriam esses, principalmente esses, compra mercadoria, compra de mercadoria. Aí, sei lá, 10 mil reais. Comprou lá, 10 mil reais, certo? O que acontece? O que acontece? Vinha o valor da mercadoria, parari, parará, e vinha o tal do ICMS-ST. O ICMS-ST. Aí o valor da mercadoria, vamos pensar que ela não tem IPI, aí o ICMS-ST aqui deu, sei lá, R$ 1.500. Aí o valor total da mercadoria ficou, valor total da nota, total da NF, ficou 10 mil mais 1.500, com 11.500 reais. Legal?